Meu amigo Carlos Magno, o tema que eu quero trazer para a nossa discussão hoje, eu sei que vai lhe causar um incômodo muito grande, vai te deixar irritado, incomodado. E eu concordo, vou concordar com a sua irritação. Por quê? Vamos aos fatos. Nesta quarta-feira, dia 8 de novembro, aconteceu em Brasília uma reunião com o embaixador de Israel, chamado Israel Daniel Zonshine, com algumas lideranças de direita. Não foi uma reunião do embaixador com o governo brasileiro, mas foi uma reunião com parlamentares da direita brasileira. E inclusive aquela direita no que ela tem de pior. Pra você ter uma ideia, meu amigo Carlos Magno, estavam presentes nessa reunião Jair Bolsonaro, o inelegível. Também estavam presentes nessa reunião, que eu pude identificar pela foto, Gustavo Gayer, um deputado federal bolsonarista, famoso por espalhar notícias falsas pela internet, e outros nomes lá dessa direita brasileira. Mas aquela direita naquilo que ela tem de pior, aquela direita bolsonarista, aquela direita mentirosa. É de se estranhar? Não. Se nós pensarmos que hoje quem governa Israel, quem está no poder em Israel é Benjamin Netanyahu, um líder de direita, que durante os 4 anos de governo Bolsonaro flertou com o bolsonarismo, e com o qual houve uma recíproca da parte de Jair Bolsonaro, não é de se estranhar. Agora, esse acontecimento chama muita atenção por várias razões. Uma delas, não há a menor sombra de dúvidas de que essa reunião foi um flerte com o fascismo brasileiro. Esse fascismo que deu as suas caras nesses últimos 4 anos, representados por Jair Bolsonaro e pelo bolsonarismo. Também chama atenção o fato de que foram convidados parlamentares de direita. Não foi um convite para o governo brasileiro, não foi um convite para parlamentares da esquerda brasileira. Não, foi um convite para a direita brasileira. Pode ver, é muito comum no discurso da direita uma crítica ao globalismo. E se tem alguém que hoje está fazendo uma política globalista, é essa direita. É uma direita globalista, uma direita autoritária, uma direita que é contra a democracia, e enfim, esse encontro de Jair Bolsonaro, da direita brasileira, com aquilo que ela tem de pior, com o embaixador de Israel, imagino eu, meu amigo, que isso deve ter deixado você indignado. E eu gostaria de saber quais as razões para a sua indignação. É com você, meu amigo. Esse encontro que aconteceu entre o embaixador de Israel no Brasil e políticos de direita lá em Brasília, eu acho isso de uma gravidade difícil de ser mensurada. Mas para eu explicar isso, para eu falar, Marlos, da gravidade dessa reunião, eu preciso voltar no tempo um pouquinho até chegar lá no conflito de Gaza que está acontecendo atualmente e dizer o seguinte. Vou repetir, aliás, algo que a gente já andou conversando aqui no canal Transgressão em vídeos anteriores. Esse Estado de Israel que existe hoje, ele foi criado por um movimento identificado com o nome de sionismo. Esse sionismo, ele não é um movimento encabeçado por judeus. Ele é um movimento encabeçado por um outro tronco étnico lá da região do Oriente Médio, que é o tronco chamado de jaferista. Não é o grupo de semitas. Os líderes do movimento sionista não são semitas, portanto, não são judeus. Os judeus, eles descendem de Sem. Mais especificamente, eles descendem de Jacó. É Jacó quem recebeu o nome de Israel. Esse grupo de jaferistas não tem ligação nenhuma com a raiz semita.
Os próprios judeus hoje costumam dizer que existe um grupo de judeus que veio do leste europeu e também da região da Ásia, da região do Cáucaso. Eles costumam chamar essa turma toda Askenazi, judeus Askenazi. Quem é Askenazi? Eles inventaram uma história de que Askenazi são meramente judeus vindo do leste. É isso que eles dizem quando a gente pergunta. E não está errado, pelo menos, dizer que vieram do leste. Está errado dizer que são judeus. Essa gente é jaferista. E eu queria, Marlos, para as pessoas, eu queria explicar isso dizendo o seguinte. Eu tenho aqui em minhas mãos, aqui do meu lado, a Bíblia. Lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 10, existe lá a descendência de Noé. E lá está escrito o seguinte: são filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E na sequência, são filhos de Gomer. Gomer era filho de Jafé. E agora fala dos filhos de Gomer. Askenaz e Rifate. Veja, Askenaz são descendentes de Jafé. Está escrito, não, eles vieram do leste, porque esse grupo jaferista, eles subiram do Oriente Médio em direção ao Cáucaso e depois eles vão se espalhar pelo leste europeu. Então, o sionismo, as pessoas precisam entender isso. O sionismo é formado por jaferistas e não por semitas. Eles aderiram ao judaísmo e por isso se dizem judeus, mas eles não são judeus. Há um segundo elemento muito importante para entender o sionismo e a criação do Estado de Israel. É que o judaísmo ele é inspirado em 2 livros principais. Um é conhecido, inclusive, dos cristãos. É a Torá, que para os cristãos é o Pentateuco da Bíblia. Mas o outro livro da religião judaica é chamado de Talmud, que na verdade não é um livro, mas uma coleção de livros. A diferença do Talmud para a Torá é que a Torá é reconhecida pelos religiosos como um livro de inspiração divina. O Talmud não. O Talmud é um livro de interpretações rabínicas da Torá. Só que o Talmud é mais importante como livro de formação e direção da fé dos judeus do que a Torá. O Talmud é mais importante do que a Torá. E este povo jaferista foi convertido ao judaísmo principalmente se utilizando do Talmud. O Talmud, Marlos, é um livro preconceituoso, racista, exclusivista e é um livro também genocida. O Talmud prega o genocídio dos não-judeus. Então, é a base desse livro que os sionistas construíram o projeto deles de construção do Estado de Israel. Portanto, o Estado de Israel, que hoje está aí, foi um Estado criado pelo sionismo. A Declaração de Balfour, conhecida, existe ela na internet. A Declaração de Balfour é a declaração de um ministro da rainha da Inglaterra prometendo ao Lord Rothschild as terras na Palestina para a criação do Estado de Israel. A Inglaterra era, na época, a potência colonialista daquela região. Então, eles prometeram a Rothschild, porque eles prometeram a Rothschild a criação do Estado de Israel na Palestina. Quem era Rothschild? O mais importante banqueiro dos sionistas no Ocidente. Evidentemente que os ingleses não deram essas terras para os sionistas ou para um banqueiro em troca de nada. Então, na verdade, esse Estado de Israel que está aí hoje, ele foi comprado
por banqueiros sionistas, jaferistas, dentre os quais o mais importante é a casa de Rothschild. Muito bem, esse Estado, ele é um Estado, como eu disse, inclusive porque baseado no Talmud, ele é um Estado racista, exclusivista, genocida. Isso é exatamente o que nós estamos vendo hoje lá no Oriente Médio e o que tem levado a todos esses conflitos ao longo da história, principalmente de 1948 para cá, entre judeus e árabes. E é o que está acontecendo agora novamente. Muito bem, este embaixador do Estado de Israel, do Estado sionista de Israel, que está no Brasil, é um sionista. Este senhor Israel Daniel Zonshine é um sionista e muito provavelmente um jaferista. Este camarada, ele não só serve a um governo genocida, racista, criminoso, mas ele também é genocida. Ele é membro desse governo. E qual é a importância agora? Agora que eu quero que as pessoas no Brasil entendam a importância da reunião deste homem ontem, ou seja, na quarta-feira, dia 8 de novembro, com políticos da ultradireita bolsonarista no Brasil. Políticos derrotados nas últimas eleições. Bolsonaro hoje é um homem inelegível e ele marcou uma reunião no Congresso Nacional com deputados de direita e inclusive com este político criminoso que hoje já está inelegível por um período de anos e que muito provavelmente vai ter outras penas que vai recair sobre ele, porque é um criminoso de mão cheia, Jair Bolsonaro. E este homem, este embaixador de Israel, ou seja, o representante do Estado sionista de Israel no Brasil, se reúne com forças da direita fascista no Brasil. Com qual finalidade? Ele precisa explicar. Este homem, vou repetir o nome desse vagabundo, é o embaixador do Estado sionista de Israel. O nome dele é Israel Daniel Zonshine. Este vagabundo se reuniu com esses líderes e tem mentido nas redes sociais. Quando, por exemplo, foi confrontado com a questão sobre por que Israel não libertava os brasileiros que estavam detidos na faixa de Gaza, nas condições de refém do Estado sionista de Israel, ele teve a pachorra de dizer que não é Israel quem decide a saída das pessoas, dos estrangeiros que estão presos na faixa de Gaza, na condição de refém do governo sionista de Israel. Porém, apesar dele dizer isso, há essa gravação em redes sociais, onde ele diz que o Estado de Israel não define, mais longe ele foi, Marlos, ao dizer que quem está retendo os brasileiros na faixa de Gaza é o Hamas. Ele disse isso, esse cafajeste desse embaixador israelense. Veja só, aqui eu tenho um post do Itamaraty do Brasil, onde diz o seguinte: o ministro Mauro Vieira, brasileiro, lá em Israel, manteve esta tarde contato telefônico com o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen. Foi o quarto encontro entre eles para tratar da situação dos brasileiros retidos em Gaza. Eu estou lendo um post do Itamaraty, Brasil. Cohen, o ministro das Relações Exteriores de Israel, afirmou não ter sido possível cumprir a garantia dada por ele de que os brasileiros sairiam ontem, 8/11, por conta do fechamento inesperado da fronteira. Assegurou a Vieira, porém, que os brasileiros e familiares estarão na lista de estrangeiros autorizados a cruzar a fronteira amanhã, ou seja, nessa sexta-feira. Né? Então, veja, quem decide sobre a saída dos reféns é o Estado sionista de Israel, e se até hoje os reféns brasileiros estão sendo penalizados e humilhados na faixa de Gaza, a responsabilidade é única e exclusiva do Estado sionista de Israel, do Estado sionista e genocida de Israel. E esse embaixador, esse miserável embaixador de Israel,
que leva inclusive o nome de Israel, que é para confirmar a natureza sionista dele, Israel Daniel Zonshine. Ele teve a pachorra de negar a importância do governo israelense para liberar os brasileiros que estão na faixa de Gaza, se reuniu com fascistas, muito provavelmente para que amanhã, quando os brasileiros forem liberados, os grupos mentirosos de Bolsonaro inundem as redes sociais, dizendo que a liberação dos brasileiros da faixa de Gaza foi obra de conversa de Jair Bolsonaro. Veja, um criminoso, um bandido, um fascista. Meu amigo Carlos Magno, de Israel. Você falando, fica evidente algumas coisas. Primeiro, em momento algum, o atual governo brasileiro se colocou em favor do Hamas. Em momento algum disse, o Hamas tem razão de ter matado todas aquelas pessoas, de ter atacado Israel, de ter atacado inocentes. Em momento algum o governo brasileiro fez isso. Muito pelo contrário. Como presidente, como presidindo o Conselho de Segurança da ONU provisoriamente, nesse período que coube o governo brasileiro presidir, a diplomacia brasileira buscou proteger os inocentes, buscou colocar um fim ao conflito, protegendo tanto inocentes, tanto civis de Israel, quanto civis do lado palestino. E o governo brasileiro atuou nesse sentido. Não foi em momento algum, volto a repetir isso, o governo brasileiro, o atual governo brasileiro, se posicionou em favor dos atentados cometidos pelo Hamas. Então, não é compreensível essa postura do embaixador de Israel de se reunir com essa direita brasileira. Até porque, em momento algum, o governo brasileiro se colocou contra o Estado de Israel como vítima dos atentados cometidos pelo Hamas. Agora, quando o embaixador de Israel se reúne com políticos da direita brasileira, e como nós já reforçamos aqui, o pior da direita brasileira, a extrema-direita, aquela direita mentirosa, aquela direita que espalhou fake news sobre vacina, espalhou fake news sobre política, espalhou fake news com o objetivo único de ganhar as eleições. Essa direita que não faz nada pela sociedade brasileira, muito pelo contrário, promoveu retrocessos na educação, na saúde, etc. Fica muito evidente o seguinte, primeiro, se ele é um embaixador e se reúne com a direita brasileira, ele não faz isso de forma isolada. Faz isso em nome do atual governo de Israel, porque ele é do Estado de Israel. Então, não há dúvidas disso. Segundo, se ele faz uma opção de se reunir com essa direita mentirosa, enganadora, fica evidente que é uma tentativa de intervir na política brasileira, de desrespeitar a soberania nacional. Marlos, sem contar que a embaixada é uma entidade vinculada ao governo de Israel. E, por isso, ela é um instrumento do governo de Israel de dialogar com o governo federal do Brasil. E não com a oposição. Ele devia ter chamado o Lula para conversar. E não com qualquer grupo de oposição ao governo. Claro, a embaixada de Israel não pode fazer política no Brasil. E é o que exatamente esse embaixador fez. Criminoso. Política no Brasil. Se reunindo, inclusive, com criminosos. Jair Bolsonaro é criminoso, porque está inelegível. Outros que estavam ali naquela reunião, espero que venham a ser também considerados criminosos, porque disseminaram fake news, porque atentaram contra a ciência, se manifestaram em favor da tentativa golpista de 8 de janeiro, defenderam abertamente, chamaram de patriotas aqueles golpistas que estavam lá tentando burlar, boicotar, atentar contra o resultado das eleições brasileiras de 2022 e que tiraram Bolsonaro da presidência da República, que impediram que ele retornasse, que ele se reelegesse presidente da República. E se esse embaixador se reúne com essas pessoas, coisa boa não há de se esperar. Verdade. Omar, só mais um detalhe para deixar bem claro. Esse embaixador mentiroso, safado, canalha, esse embaixador sionista de Israel, ele chegou a dizer, tentando remediar a tentativa criminosa que ele estava tentando implementar no Brasil, ele tentou remediar dizendo o seguinte, o convite para a reunião que ele organizou na condição de embaixador de Israel, esse convite foi extensivo a todos os membros de todos os partidos políticos. É mentira.
os partidos e os políticos de esquerda foram consultados e disseram que não tinham conhecimento deste encontro. Portanto, nós temos aqui um caso seríssimo e que, no meu entendimento, eu não sou um especialista na área jurídica, nem conheço os trâmites dessa diplomacia que se estabelece na vida real, mas, no meu entendimento, hoje a medida mais correta e justa do governo brasileiro seria expulsar esse embaixador israelense daqui. É a minha opinião. E é o que eu penso a respeito dessa confusão toda aí que aconteceu. E é a minha opinião também, meu amigo Carlos Magno. É isso, meu amigo. Um grande abraço. Outro, até a próxima.